Olá, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Pego Camargos, professor de História do 8º ano. E agora nós vamos começar a nossa aula. Mas, como vocês já sabem, eu sempre dou aquele recado importantíssimo. Você que está acessando a aula pela internet, pelo aplicativo Aula Paraná, pelo Google Classroom, não se esqueça, vai na aula, clica na atividade que vem anexa, preenche atividade, responde atividade e envia atividade. Assim, você garante a sua presença na aula e, claro, garantindo sua presença na aula, na chamada, você está contribuindo para ser aprovado no ano letivo, certo? Muito bem, vamos saber agora qual é o tema da aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre industrialização, imperialismo e resistência. Esse é o nosso tema maior, nosso conteúdo geral. E na aula de hoje, especialmente, vamos falar sobre segunda fase da Revolução Industrial. Ok? Então, vamos começar os estudos. O objetivo: analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos, produtos e culturas. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando que as indústrias, as fábricas, as máquinas, as tecnologias, elas interferiram na maneira como as pessoas viviam, interferiram na economia, na organização do tempo, e nós vamos aprofundar isso nesse período chamado de Segunda Revolução Industrial. Ainda, nós também vamos analisar o quê? Algumas inovações tecnológicas. O que é isso? A tecnologia é aquilo que é usado por meio do trabalho humano para modificar a vida das pessoas, visando sempre o quê? A melhoria dessa vida. Então as tecnologias servem para isso, para que o trabalho que o ser humano faz, a humanidade faz, seja melhorado, seja aperfeiçoado. Mas vamos analisar também o quanto isso realmente melhorou, entende? Vamos sempre refletir nesse sentido. Agora, vamos retomar o que a gente aprendeu na última aula. Então, na última aula, nós falamos sobre os povos originários que habitaram o território paranaense. Quais eram esses povos? Guaranis, Caigangues e Chetás. Repito algo que disse na aula anterior. Outras tribos indígenas, outros povos originários, além dos Guaranis, Caigangues e Chetás, habitaram o território paranaense. Mas nós demos ênfase nessas etnias. E também, na última aula, nós falamos sobre como o governo imperial, por meio da política dos aldeamentos e de outras ações, acabavam agindo com violência. Essa violência empregada pelo governo imperial, ora era resistida, ora, ou melhor dizendo, ora havia resistência pela fuga, indo para outras regiões do estado, como o litoral, ou, em outros momentos, pelo enfrentamento. E aí nós mencionamos inclusive os povos Caigangue, que tiveram vários conflitos contra os colonizadores e os conquistadores. Conseguiu lembrar um pouquinho do conteúdo estudado na última aula? Tudo certo? Vamos em frente então. Vamos refletir um pouquinho? Vamos lá. Vamos ver essas imagens aqui? Então, talvez vocês já tenham visto na casa de algum parente, na casa no museu ou em outro local, esse objeto aqui. Talvez vocês já tenham usado esse objeto aqui, ou conhece alguém que usou. Esse outro objeto aqui, acredito que muitos de vocês são familiarizados. Faz parte talvez da rotina de alguns. Talvez alguns, quando acordem, até para acordar, usam esse objeto aqui. Muito bem, é algo fácil. Essas duas imagens falam de um mesmo objeto. Qual que é o nome desse objeto que essas duas imagens falam? Vamos lá? São os telefones. Dois objetos bem diferentes, em tempos diferentes, mas que têm a mesma função. E eu gostaria que você acompanhasse essa visão aqui sobre o telefone. Olha, ambos são aparelhos telefônicos, mas o telefone em si, ele ampliou a comunicação entre as pessoas, deixando com o tempo de ser especificamente pela voz em aparelho fixo, que foi o que? A primeira imagem que nós analisamos. Um aparelho fixo, certo? Que tinha uma conexão, a linha telefônica, e aí a pessoa falava uma com a outra, que foi a essência da criação do telefone.
apesar de ser algo tão óbvio que eu estou falando, preste atenção no seguinte, apesar de ser algo tão óbvio que eu estou falando, que ó, com o passar do tempo, houve o quê? O telefone passou a ser utilizado para comunicação escrita, falada e iconográfica em aparelho móvel. Ou seja, com o passar do tempo, o telefone se tornou o quê? Possível de você levá-lo para vários lugares. Tem gente que não sai de casa sem seu telefone, seu aparelho celular. E também se comunicar não apenas pela voz, não apenas pelo áudio, mas também por mensagens, por fotos, por imagens. Talvez você compartilhe alguns memes aí no teu celular. Então, para você ver como a tecnologia ela foi ampliada em relação ao telefone. E o que nós vamos estudar hoje? O contexto histórico no qual foi criado esse objeto. Muito bem, a gente hoje vive uma sociedade que o telefone, seja ele fixo ou móvel, faz parte da nossa vida. Muito provavelmente faz parte da sua, da maioria dos brasileiros. Mas a questão é, quando foi criado o telefone? Em que momento histórico ele foi criado? É isso que a gente vai analisar hoje, certo? Vamos em frente. Então, olha só, no século XVIII, lá na Inglaterra iniciou um processo chamado de Revolução Industrial. Processo esse que você já estudou um pouco, processo esse que você já conhece. Foi um processo que teve o quê? Teve a origem das máquinas, tá? O sistema de produção ali organizado pelas máquinas, o tempo da máquina, já foi comentado sobre isso em momento anterior. E também a Revolução Industrial permitiu o quê? O sistema capitalista de produção, sistema baseado no lucro, né? Ou seja, de produzir, vender, tirar as despesas, com base no capital, fazer novos investimentos. Imagino que você já vai lembrar disso, certo? E podemos dizer que lá no século XVIII, uma das primeiras máquinas, ou uma das máquinas que foi fundamental para todo esse processo das fábricas, das indústrias e do sistema capitalista foi o tear mecânico. Então presta atenção nessa imagem aqui, ó. O tear mecânico, que ele vai fazer o quê? Inventado por Edmund Carter White, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os fios e vai transformar em tecidos com maior resistência. Então o tear fazia isso, ele pegava um determinado produto ali, o algodão, uma lã, um tecido e ele pegava essa matéria-prima e transformava em tecido, ok? E com esse tecido, então, se produziam as roupas, se produziam vários outros objetos, certo? Vamos lá. Um quiz. A Revolução Industrial teve origem na alternativa A, Suíça, B, França, C, Alemanha ou D, Inglaterra. Um tempinho e nós já voltamos.
E a resposta certa é Inglaterra. Sim, a Inglaterra foi o país pioneiro em relação à Revolução Industrial, às máquinas, às indústrias, às fábricas, ao sistema capitalista como nós entendemos hoje. Muito bem, vamos continuar aqui falando agora sobre a, presta atenção, segunda Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, ela teve início no século XVIII, a segunda Revolução Industrial, um século depois, século XIX. E aí, no século XIX, a indústria já tinha alcançado várias regiões na Europa, várias regiões, vários países já tinham sido, já estavam trabalhando com indústrias, com fábricas, se organizando com base no sistema capitalista de produção. E também, além da Europa, podemos mencionar aqui, ó, os Estados Unidos da América e o Japão. E agora nós vamos começar a estudar o que a segunda Revolução Industrial trouxe para a humanidade em relação a tecnologias, em relação a invenções. É isso que nós vamos ver a partir de agora. Muito bem, entre as mudanças da segunda Revolução Industrial, nós tivemos o processo de fabricação do aço. Olha só, o aço ele é um metal mais resistente do que o ferro e esse processo de fabricação do aço permitiu e foi usado, né, o aço enquanto matéria-prima para a indústria de armas, para a construção civil, ou seja, para a fabricação de edifícios, para a fabricação de casas, de outros prédios e também na fabricação de máquinas. Então, esse trabalhar do aço, tá? E aqui uma explicação. O aço ele já existia, ele já tinha sido, já era utilizado, porém ele era muito difícil de ser produzido. Existia muita dificuldade para se chegar à produção do aço, para se fabricar o aço, porque o aço é uma liga metálica. E aí o que vai acontecer? Houve na segunda Revolução Industrial essa aceleração, produzindo-se o aço mais rápido. Isso permitiu então que ele fosse empregado e mais utilizado do que o ferro por conta da sua resistência e com o passar do tempo pelo preço dele que ficou sendo mais barato. E aí, gente, foi esse estudioso aqui, o Henry Bessemer, que consegue acelerar a produção do aço em 1856. E ele, para isso, ele faz o quê? Ele criou o quê? O conversor Bessemer. E aqui nós temos esse conversor, né, uma imagem desse conversor aqui, presta atenção, que está lá na Inglaterra. Então, olha só, colocava-se, né, alguns elementos ali e esse conversor, então, ele permitia a fabricação do aço aqui nesse interior. E a partir disso, o aço começou a ser produzido em algumas horas e sendo produzido em algumas horas, destinado para a indústria que trabalhou na questão das armas, na questão da construção civil, entendeu? E em outros segmentos. Uma outra invenção, em 1870, foi o dínamo, tá? Se o aço, tá, ele permitiu uma melhor resistência, uma melhor durabilidade de produtos, uma vez que o aço é mais resistente que o ferro, o dínamo ele trabalhou em algo essencial, né, que passou a ser essencial no século XIX até os dias de hoje. O dínamo permitiu que a transmissão de correntes elétricas para lugares distantes. Então, o que o dínamo propiciou? A partir do dínamo foi possível ter o quê? Ter corrente elétrica, energia elétrica em casas e indústrias. Então, houve uma maior acessibilidade, maior facilidade para a energia elétrica. Então, o dínamo permitia a produção e transmissão das correntes elétricas. Aqui nós temos um modelo de dínamo criado pelo inventor belga Zénobe Gramme em 1871. Tá? Então, girando-se aqui, você tem o processo, tá, de produção de corrente elétrica e de transmissão elétrica. Ainda falando sobre eletricidade, algo que está em milhões de residências no país e que foi criado também no contexto da segunda Revolução Industrial, a lâmpada elétrica, criada
em 1879 por Thomas Alva Edison. Thomas Edison, geralmente chamado, e que melhorou e muito a iluminação, principalmente nas residências. E aqui a imagem da primeira lâmpada incandescente de Thomas Edison em 1879. Certo? Então veja como ela era em seu começo, né, o primeiro modelo. Hoje nós temos disponíveis vários tipos, vários modelos de lâmpadas elétricas, mas esse aqui foi o primeiro modelo produzido, certo? Então vejam como uma invenção, ela melhorava o contexto em relação à outra. Então o dínamo permitindo o melhor acesso à energia elétrica e a lâmpada elétrica permitindo uma melhor iluminação nas casas, nas indústrias. E tudo isso mudando a vida das pessoas, não vamos esquecer disso. Uma atividade agora, vamos lá? Cite no mínimo 2 inovações tecnológicas criadas a partir da segunda fase da Revolução Industrial durante o século XIX. Tá? Então, 2 inovações tecnológicas na segunda fase da Revolução Industrial, que nós chamamos de Segunda Revolução Industrial também. Ok? Um tempinho e nós já voltamos.
Conseguiu responder? Eu espero que sim. Vamos conferir a resposta certa? O processo de fabricação do aço, lembrar aqui do conversor Bessemer, o dínamo, a lâmpada elétrica. Se você respondeu duas entre essas três opções, você acertou, e se você acertou, parabéns, certo? Vamos em frente. Ainda sobre a segunda revolução industrial, tá? Nós vamos falar aqui sobre o motor de combustão interna. E em 1870, esse aperfeiçoamento do motor de combustão interna, ele permitiu o quê? Que os derivados do petróleo, como por exemplo a gasolina e o diesel, fossem utilizados como fonte de energia. Eu acredito, vou fazer um exercício aqui de memória, de lembrar. Eu acredito que você vai se lembrar daquelas locomotivas que eram alimentadas com carvão mineral. Acredito que você já assistiu algum filme ou que mesmo você lembrou das aulas. É que o carvão mineral era importante combustível da máquina a vapor, certo? O que vai acontecer? Na segunda revolução industrial, o carvão mineral, ele continua sendo um combustível usado na Europa, em vários lugares do mundo. Ele não deixou de ser usado, porém, com esse aperfeiçoamento dos motores, o que vai acontecer? Vai ser possível a utilização de outro combustível, derivado do petróleo. E nós já mencionamos aqui, como exemplos, a gasolina e o diesel. E o que vai acontecer? Esses motores melhorados, ou seja, aperfeiçoados, como nós falamos aqui, vão permitir uma maior combustão, ou seja, uma maior explosão e, com isso, uma maior força. Tá? Lembrando que o motor, o que ele faz o motor? O motor ele é um objeto que permite dar força a alguma coisa. Tá? E a partir dessa força, por conta dos combustíveis derivados do petróleo, foram possíveis também novas invenções. E uma dessas invenções foi o automóvel. Tá? E aqui nós temos um modelo, tá, de um dos primeiros automóveis produzidos, tá, o Ford. Tá? E aqui a gente lembra do Henry Ford, que foi um, né, dos responsáveis por produzir os primeiros automóveis, e o modelo que leva o seu nome, o Ford modelo T, de 1909. Certo? Então aqui a gente tem um modelo restaurado, tá? A gente consegue perceber aqui, né, desse carro, desse automóvel criado nesse contexto da segunda revolução industrial. E além dos transportes, além, né, do caso automóvel, além da energia elétrica com o dínamo, com a lâmpada elétrica, mencionamos um pouquinho antes o aço com o conversor Bessemer, nós temos também tecnologias criadas para melhorar a comunicação. E olha só, entre as tecnologias que melhoraram a comunicação, a primeira delas a gente pode mencionar o telégrafo, tá? E que enviava códigos, que enviava informações, certo? Mas vamos focar aqui, então, mencionando a importância do telégrafo, que foi crucial, mas vamos destacar aqui o telefone. E agora, falando do telefone, eu imagino que você vai lembrar do começo da nossa aula, quando a gente falou ali sobre como teve essa mudança no uso do telefone, né? Como ele foi usado por muito tempo e como ele é usado hoje. E olha só, sobre o telefone, e a gente está respondendo uma pergunta lá do começo. Qual o contexto de criação do telefone? A segunda revolução industrial, o século XIX. E eu quero apresentar para vocês aqui, tá, uma informação muito importante. O telefone ele foi criado por um italiano, o Giuseppe Meucci. Porém, o que acontece? O italiano Giuseppe cria o telefone, mas o direito sobre esse produto ele foi comprado. Foi comprado por Alexander Graham Bell. E o que vai acontecer? Portanto, é dito, tá, em muitos livros que o telefone foi inventado por Alexander Graham Bell, mas que a gente saiba dessa história. O Alexander comprou o direito de ser o inventor. E falando nisso, nós temos aqui um telefone, um transmissor experimental de Graham Bell em 1875, tá? Que é o objeto que, vamos dizer assim, podemos chamar de
pré-telefone ou a base para o telefone, certo? Muito bem, para a gente ver como a história muda, né? Olha só, um dos primeiros modelos, um dos primeiros testes, tá? Que serviu de base para o telefone que nós entendemos hoje, e a gente lembrar daquelas imagens lá do começo da aula. Muito bem, uma atividade. O aperfeiçoamento do motor de combustão permitiu o uso de combustíveis derivados do ou da. Então, o que o aperfeiçoamento do motor de combustão permitiu usar? Qual tipo de combustível? Combustível que era derivado do ou da. Vamos lá. Alternativa A, da madeira. Alternativa B, do petróleo. Alternativa C, do látex. Ou alternativa D, da água. Somente uma está correta, um tempo e nós já voltamos para a correção.
Vamos lá? Conseguiu identificar a resposta certa? Só tem uma, hein? A resposta alternativa certa é B, petróleo. O motor de combustão permitiu isso. Vamos lá? Usar esses derivados. Em especial o diesel e a gasolina, que são combustíveis, diga-se de passagem, utilizados até hoje. Vamos em frente. Mais uma atividade. Essa daqui é o seguinte. Com base nos conhecimentos da aula, descreva ao menos uma inovação tecnológica da segunda Revolução Industrial, associando, aqui está o segredo, associando a área que a mesma mais favoreceu. Então, vou explicar isso aqui para você. Então, nós temos as várias inovações tecnológicas da segunda Revolução Industrial. Foram diversas, nós falamos de algumas aqui. E agora, o que você vai fazer? Você vai identificar a inovação tecnológica pensando em qual segmento, em qual área ela mais contribuiu. Então, por exemplo, qual inovação tecnológica que nós estudamos mais contribuiu para a comunicação? Isso aqui está fácil, hein? Vamos lá. E qual inovação tecnológica mais contribuiu para o transporte? Essas inovações são da segunda Revolução Industrial, ou seja, do que nós estamos estudando nessa aula. Mais um tempinho e nós já voltamos para a correção.
Muito bem. Conseguiu fazer? Conseguiu associar bem a inovação tecnológica com a área que ela contribuiu? Vamos ver isso agora. Na comunicação, o telégrafo e o telefone, certo? Então, qualquer uma dessas atinge, abrange onde mais contribuiu, mais favoreceu na comunicação. E no transporte, o automóvel, tá? Foi o que a gente destacou aqui. Tudo bem? Lembrando, tá? Então, já corrigimos. Lembrando que outros meios de transporte lá na Revolução Industrial foram desenvolvidos, como, por exemplo, a locomotiva, o barco a vapor, tá? Mas aqui na aula de hoje nós destacamos o automóvel. Muito bem. O que nós aprendemos na aula de hoje? Quais são as nossas considerações gerais? Vamos focar aqui. Estudamos sobre algumas tecnologias que foram desenvolvidas durante o século XIX. Lembra lá do dínamo, do conversor Bessemer para o aço, da lâmpada elétrica, do automóvel, do telefone? Então a gente falou sobre essas inovações na aula de hoje. E esse período dessas inovações é chamado de Segunda Revolução Industrial, tá? E também falamos sobre em quais áreas essas tecnologias mais contribuíram. Dito isso, na próxima aula nós vamos estudar sobre o processo de acumulação de capital. Esse processo de acumulação de capital também está no conteúdo da Segunda Revolução Industrial. Foi algo que esteve como simultâneo, algo que foi uma consequência desse processo da industrialização. É isso aí, eu aguardo vocês então na próxima aula para a gente estudar esse conteúdo juntos. Até a próxima!